Oi pessoal, eu sou o Diógenes Lucas, seja bem-vindo à primeira aula da semana de inglês sem medo. E claro, estamos começando essa aula no horário, né? Oi pessoal, eu sou o Diógenes Lucas, seja bem-vindo à primeira aula da semana de inglês sem medo. E estamos começando essa aula no horário, eu estou aqui conversando com você nessa câmera e também estou conversando com você nessa câmera. Então não estranhe se eu começar a falar com as duas, mas a ideia é que eu consiga mostrar para você um material legal, consiga interagir com você à medida que falo e também compartilhe a minha tela do meu computador, que está bem aqui. Beleza? Vamos lá para essa aula de hoje, eu vou mostrar para você algumas coisas que eu preparei para esclarecer algumas dúvidas de alguns alunos que querem saber o seguinte, eles querem saber, Diógenes, como é que eu faço para me organizar para aprender inglês? Porque uma das maiores dúvidas que a gente tem, que eu recebo pelo menos, de quem está fazendo curso de inglês, tanto gratuito quanto o premium, é como se organizar para aprender inglês. Porque essa é sem dúvida uma das reclamações mais comuns. Ah, eu não consegui estudar essa semana porque eu estou meio sem tempo. Ah, aconteceu várias coisas, eu estou sem tempo, eu não consegui aprender, não consegui estudar, não consegui acessar as aulas ou responder, acessar o grupo e etc. Então vamos lá que eu vou compartilhar minha tela com você. Vou mostrar para você agora como funciona o curso compartilhando a minha tela. Beleza? Dá uma olhada que eu vou mostrar para você como se organizar para aprender inglês. Vamos lá, vamos para a aula de hoje então, compartilhando a minha tela com você. A primeira coisa, assim, que você precisa fazer agora é entrar no modo Don't Disturb. Por que o modo Don't Disturb, né? Porque é o seguinte, quando você está fazendo um curso, e como você está nesse curso, um curso gratuito, deve estar na sua casa, talvez você esteja com o seu WhatsApp, para você aproveitar o máximo possível do material, faz o seguinte, entra no modo Don't Disturb, desligando o seu WhatsApp, seu celular, colocando no modo silencioso. Talvez vá para um lugar mais reservado para você conseguir acessar essa aula, para você conseguir aproveitar o máximo dessa aula e todas as dicas que eu vou te passar aqui para você aprender. Esse é o modo Don't Disturb que eu uso, que eu falo sempre no curso Premium para você aprender, para você se desligar das coisas que estão acontecendo do lado e conseguir focar e absorver o máximo possível da aula. Beleza? Vamos lá, deixa eu contar um pouco da minha história primeiro. Quando eu comecei a aprender inglês, eu era muito novo e eu tinha uns 16, 17 anos. Até que uma amiga minha me falou assim, ó, Diógenes, para você aprender inglês, usa esse livro aqui, que na época era esse livro aqui, o Spectrum, e eu vou te arrumar algumas fitas, cassetes desse livro para você começar a estudar. E eu fiz o seguinte, eu estava acabando o ensino médio e eu resolvi parar para estudar todos os dias, eu estudar uma quantidade de horas. Eu usava o livro do professor, as fitas cassete e estudava. Na época da fita cassete, talvez você seja da mesma época, talvez você seja uma pessoa que passou pela fita cassete, que estudou com fita cassete, ou que já ouviu muita música com fita cassete e hoje tem a vantagem do MP3, ou talvez você nunca tenha ouvido falar em fita cassete. Mas foi como eu comecei a estudar inglês, comecei a aprender inglês. Vamos lá. O que acontecia? Eu estudava durante horas e quando eu chegou, depois de 4 meses mais ou menos, acho que 4 meses, 3, 4 meses, eu resolvi ser voluntário e fui ser voluntário em Minas Gerais. Mas para ser voluntário, eu tinha que passar por um centro de treinamento e nesse centro de treinamento eu ficava 20 dias lá. E eu no centro que tinha muitos americanos, quase a metade era americana, a metade era brasileira. E um dia, uma coisa que eu sei que acontece quando você está aprendendo inglês, você tenta falar com os outros, a maioria das pessoas estão falando inglês, e você sente igual esse bonequinho, né? Você tenta entender e não consegue. Mas depois de ter estudado alguns meses com as dicas que a minha amiga me deu, eu consegui chegar com esses voluntários americanos, falar inglês, eles me entenderam falando em inglês e até se impressionaram como eu aprendi inglês em 3, 4 meses, né? Como eu tinha conseguido aprender inglês tão rápido. E essas coisas são as coisas que eu comecei a ensinar no curso de inglês para as pessoas, né? Tanto no curso premium quanto no curso gratuito. E depois de ter servido como voluntário, de ter sido voluntário durante 2 anos, ter trabalhado com americanos e tal, eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar no mundo corporativo, casei com 22 anos. E no mundo corporativo eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei nessas empresas aqui, na Nextel, na Portugal Telecom, na Unilever, na LG, na TIM, na Mary Kay do Brasil, que é uma empresa de cosméticos. E assim, foi muito legal, porque saber inglês me ajudou a colocar dentro dessas empresas. Eu acredito que se eu não falasse inglês, dificilmente eu estaria trabalhando nessas empresas. E eu acredito que você pense a mesma coisa. Você
você que provavelmente está assistindo esse vídeo hoje deve estar pensando, né? Poxa, é isso que eu quero aprender inglês para poder ter uma oportunidade nova de emprego, para poder trabalhar com essas empresas ou ter contato com outras empresas, trabalhar em outras empresas. E de fato, trabalhando nessas empresas eu cheguei a trabalhar com americanos, com sul-coreanos, com italianos, com peruanos, indianos, sul-africanos. Nessas empresas eu tive esses contatos com pessoas de outros países. Foram várias culturas diferentes. E essa é uma das vantagens quando você fala o inglês. Você com certeza já sabe que falar o inglês muda totalmente a sua condição profissional, pode dar muita diferença. Pesquisadores aí, né? Pesquisadores não, mas profissionais de RH falam que a diferença em salário chega de 10 a 50, 60% para quem tem o inglês fluente na mesma função. E foi o que aconteceu, eu trabalhei nessas empresas e só o fato da primeira empresa ter mudado de uma primeira empresa para outra, só falando inglês, isso já na minha primeira mudança de salário, depois que eu voltei para casa como voluntário e tal, já deu uma mudança de salário de 40% a 50%. Então, isso é uma das coisas que você vai sentir muito quando você fala inglês, quando você tem inglês fluente, isso faz muita diferença. E o falar inglês foi que me ajudou a construir o curso, né? Depois de ter trabalhado mais de 13 anos nessas empresas, nessas multinacionais, eu resolvi usar esse conhecimento que eu tinha do mundo corporativo e de falar inglês, saber ensinar inglês com as pessoas, ensinando as pessoas hoje no mercado de trabalho como usar o inglês no mundo corporativo. Ou seja, eu ensino as pessoas como é o inglês no mundo corporativo, porque uma coisa que acontece muito hoje, existem vários professores de inglês. Esses professores, eles falam inglês fluente, eles ajudam as pessoas, ensinam tal, mas muitos não têm um contato no mundo corporativo. E aí, quando você vai ensinar o que acontece numa reunião, numa entrevista, numa conference call, você não tem aquele know-how do que se passa mesmo nessas reuniões, porque você nunca passou, porque a maioria sempre foram professores. E não posso dizer a maioria, mas muitos sempre foram apenas professores de inglês, nunca trabalharam em multinacionais, talvez participaram de reunião, não conheçam jargões do mundo corporativo. E o que eu fiz com esses cursos, com os cursos que eu criei, foi elaborar cursos que as pessoas pudessem ter o contato do mundo corporativo com quem já tivesse essa experiência. E aí eu usei materiais e criei os dois cursos. O primeiro curso é o curso gratuito de inglês. As pessoas se cadastram, deixam um e-mail, que nem você fez para assistir essas aulas, e depois de deixar os e-mails, eu mando automaticamente para essas pessoas uma série de aulas, que são mais de 66 aulas por semana, uma aula por semana, para as pessoas aprenderem inglês. Elas seguem então uma rotina de estudo com material já preparado para elas aprenderem inglês, e também tem um curso premium, que é o curso que tem um material bem mais completo, bem mais preparado, e tem o meu acompanhamento semanal desses alunos de como aprender inglês, do ensino do inglês, num curso que é online, numa plataforma online, não recebe as aulas por e-mail, então tem uma plataforma com videoaulas, com material de áudio, preparado por nativos, com explicações minhas, e tem todo um material mais completo no curso Premium. Então eu preparei esses dois cursos para as pessoas aprenderem inglês. E foi aí que eu comecei a receber pedidos das pessoas para ajudar a aprender inglês, a administrar o tempo, como perder o medo e por aí vai. Daí que eu desenvolvi esses cursos e até uma coisa legal que aconteceu, que alguns alunos começaram a dar alguns feedbacks bem positivos e, na verdade, eu só recebi feedback positivo com relação às aulas, o material, o conteúdo. Claro que tem algumas coisas que a gente sempre tem que melhorar, mas um desses exemplos aqui é o Ricardo Pellenberg, que ele falou o seguinte, ele falou: o curso é maravilhoso, uma abordagem diferenciada de qualquer conteúdo disponível na internet, mesmo quando observamos os mais de 40 professores conhecidos no YouTube. E o Ricardo é um dos alunos do curso Premium e ele mandou esse feedback muito legal do curso de inglês, ele também já tinha participado do curso gratuito e mandou esse feedback. E qual que é o meu objetivo nessa aula de hoje aqui para você? Falar um pouquinho, você me conheça um pouco mais, saber dos cursos que existem e tal, mas o objetivo principal é te ajudar a se organizar para aprender inglês. Por que se organizar para aprender inglês? Aprender inglês é muito fácil, contando que você consiga se organizar. Eu falo que é fácil ou é simples, na verdade eu diria que é simples, mas não é fácil. E eu vou te mostrar por quê. Porque quando você se organiza nessa questão de aprender inglês, a gente precisa ter duas coisas. Esse contato com as coisas do dia a dia,
Ou seja, o que você faz na sua casa, o que você faz no seu trabalho, como você consegue se organizar para aprender, o que você vê no seu dia a dia e o que você vê no mundo corporativo, os dois precisam conversar muito para você aprender inglês. Esses dois mundos precisam conversar para você aprender, para você ver coisas que estão relacionadas ao seu dia. E essa é uma das maiores dificuldades. Como eu disse, os cursos acabam apontando para coisas que estão fora da sua realidade. E quando você vai aprender, quando você vai estudar alguns métodos específicos, alguns métodos tradicionais, eles não fazem essa relação do que acontece no seu mundo dos negócios, no seu mundo de trabalho, no seu mundo de emprego, com as coisas do dia a dia. E isso faz muita diferença, quando você consegue essa sinergia entre o mundo dos negócios e as coisas do dia a dia. E uma coisa que é muito importante para você, assim, para você pensar, qual é a estrutura dessas aulas aqui que eu estou preparando para você nessa semana. A estrutura é a seguinte: primeiro eu vou te mostrar como você vai se viciar nos estudos, como você vai criar esse vício nos estudos do inglês. Depois eu vou te mostrar na segunda aula como você vai ampliar o seu material de estudo e depois como você pode escolher o que estudar. Então, essa é uma coisa muito legal assim nessa semana, conseguir te mostrar como você pode aprender inglês, como você pode usar isso no seu dia a dia, fazendo essa sequência. São 3 aulas bem interessantes, repletas de material assim, fantástico, dicas bacanas demais para você aprender inglês. São dicas que eu compartilho com os meus alunos do curso Premium. Eu estou compartilhando com você algumas bem legais. Vamos lá. Primeiro, assim, como se organizar para você estudar, para você conseguir aprender, para conseguir se desenvolver num curso de inglês, para você conseguir aprender inglês. Essa é a primeira pergunta. Como se organizar? Vou falar para você alguns passos. O primeiro passo é você ter uma meta de estudo. Por que uma meta? Uma meta de estudo para você aprender inglês. Estou aqui compartilhando a minha tela com você. Porque uma meta de estudo, uma coisa que acontece, que você vê as pessoas falando quando elas estão num curso tradicional, tal, é que você vê que logo quando você vai fazer a inscrição, as pessoas não têm data para acabar, parece que o curso não tem data. Ele fala assim, daqui 2 anos, mais ou menos, acaba o 3º módulo, o 4º módulo, daqui 5 anos você deve estar falando inglês. E isso, para a gente ver na nossa mente que é urgente, que nessa nossa sensação de urgência, parece muito tempo para quem está querendo uma promoção, para quem está querendo mudar de cargo, para você que está querendo uma promoção. 5 anos para ter uma promoção parece muito tempo. E essa é a diferença quando você tem uma meta de aprendizado. Eu sei que você consegue aprender e falar inglês em menos tempo do que 5 anos. Mas as crianças demoram 5 anos para aprender, mas estou contando desde o 0 até os 5 anos? Poxa, na verdade não, as crianças aprendem muito mais rápido. Mas elas têm um contato. Você tem muito mais experiência que as crianças e você com certeza aprende mais rápido. Se eu conseguir aprender inglês em 4 meses, você também consegue. E aí, quando você se dá uma meta que seja real, uma meta que seja lógica, aplicada para você aprender inglês, considerando que, poxa, não, mas eu quero ter um contato com o inglês, eu vou estudar todos os dias, mas eu não consigo estudar 3 horas por dia, eu não consigo estudar 2 horas por dia, eu não consigo estudar 1 hora. Então, se dá uma meta que seja real, mas não uma meta que seja infinita, que vai durar para sempre. Por exemplo, 5 anos parece uma eternidade, principalmente porque a gente acaba parando, começando, recomeçando, etc. Tá? Então, se dê uma meta. Como que é essa meta? Olha, eu quero estar falando inglês fluentemente daqui 6 meses. O curso de 180 dias, ele tem esse nome de curso de 180 dias justamente porque você já pode começar com uma meta. 180 dias para estar falando inglês. Olha só como é a mentalidade, você ter um direcionamento. E isso funciona muito, muito. É uma coisa que eu falo, a gente tem muito material online disponível, mas ao mesmo tempo a gente não tem muita coisa. Quando você tem muita coisa, você não sabe aonde você atira, em qual é a direção que você vai. Por isso, ter uma meta já é se dar uma direção. Eu quero falar inglês fluente até a data X. E aí, quando você tem uma data de início e uma data de término, que nem fala aqui nessa terceira linha, você vai criar uma rotina de estudo. Poxa, mas como é que eu vou criar uma rotina? Para isso que eu estou gravando essa aula para você hoje, para você saber como se organizar para criar uma rotina de estudo, e você vai se tornar um viciado
naquilo que você gosta no aprendizado do inglês. Você vai estudar como quem depende do idioma e não como quem, tô precisando do idioma porque eu vou fazer isso se der no futuro, quem sabe, talvez. Não. Você vai aprender como quem depende, como quem precisa disso, para respirar. Essa é a ideia. E vai tomar sempre uma dose diária, 1 hora todos os dias de estudo. E eu vou te explicar algumas coisas aqui nessa série de aulas, como você pode fazer isso. Vamos lá. Primeira coisa, fazer uma meta real. O que é fazer uma meta real? É você falar, eu quero falar inglês até o dia X do mês tal, do ano tal. Escreve isso num papel. E uma coisa que eu uso sempre para me lembrar das metas e objetivos que tenho é esse papel aqui, que é um papel cartão pautado. Tem esse tamanho aqui, olha aqui. É um papel bem simples. Ele está 4x6, a ficha 4x6, que se chama ficha de controle. É um papel pautado. E nele eu escrevo qual é a meta que eu tenho, qual é o objetivo para aprender inglês. Qual é a meta que eu tenho para aprender inglês, em quanto tempo eu quero aprender, como eu quero fazer isso. E eu coloco o porquê. Na verdade, isso daqui não é de inglês, eu tenho a meta de alemão, que eu estou estudando alemão. E há pouco tempo eu comecei a estudar espanhol. Uma coincidência, depois eu conto como eu comecei a estudar espanhol. E aí você usa esse cartão para você aprender, para você anotar qual é a sua meta, qual é a data de início, qual é a data de término e o porquê você quer fazer, igual estou mostrando aqui na apresentação. Então, eu quero falar inglês fluente porque eu quero realizar uma viagem para os Estados Unidos. Então, eu quero estar falando inglês para essa viagem. Eu quero falar inglês porque eu quero realizar uma apresentação em inglês para o meu chefe, para o meu gestor. Esse é o motivo que eu quero falar inglês. Porque eu quero realizar um teste de proficiência. Deixa eu falar no segundo ponto para você, uma dica que vai te ajudar muito a aprender inglês. Se comprometa. Quando você escreve no cartão, no papel, uma data, escreve lá a data, o objetivo, o porquê, você fala assim, eu quero aprender inglês para isso. Por exemplo, uma apresentação em inglês para o meu chefe. Quando você traçar a sua meta, se você chegar no seu chefe e você falar com ele e falar assim, olha chefe, eu comecei a estudar inglês e eu tenho o objetivo de estar falando inglês daqui 180 dias. E para isso, para mostrar que eu consegui aprender inglês, daqui 180 dias eu vou fazer uma apresentação para você em inglês. Tá bom? Na cara. Chupa essa uva. Não, brincadeira, você não vai falar isso, né? Fala assim, então, eu quero fazer essa apresentação para você em inglês, daqui 180 dias. Eu quero falar sobre o departamento, eu quero fazer uma apresentação dos números, dos relatórios, mas eu quero fazer essa apresentação para você. Posso fazer isso? Posso me comprometer com você em fazer essa apresentação em inglês? Você já está meio que estrategicamente mostrando que você está estudando inglês, que você está se preparando e também está se tornando apto para aquela promoçãozinha que você está buscando, que precisa do inglês fluente. Talvez não seja com o seu chefe, talvez seja com o seu mentor, uma pessoa na empresa que você está buscando um cargo de gestão, que precisa do inglês fluente. Você já falou com ele e isso já te coloca em compromisso, não só com você, mas com o seu gestor, de que você vai falar inglês em 180 dias. Um exemplo, e isso é muito aplicável, eu já fiz alguns testes com os alunos, isso faz muita diferença quando você se compromete com outras pessoas. E eu vou ser sincero com você, comprometer-se com seu filho, com a sua mãe, com a sua esposa, não ajuda muito, porque a gente acaba sempre flexibiliza essa possibilidade de estar ou não realizando. Minha esposa às vezes fala que eu faço muita promessa e às vezes eu não realizo, né? A promessa de que vou arrumar um móvel, vou trocar uma fechadura, vou no interruptor. Às vezes a gente acaba flexibilizando as promessas com cônjuge, com namorada, com amigo, mas faz uma promessa com o seu chefe para você ver. Aí sim, você vai sentir a necessidade de cumprir essa promessa. E quando você se compromete com mais pessoas, pode ser online, pode ser pessoalmente, você vai sentir a diferença de se comprometer com outras pessoas. Beleza? Vamos lá então, vou mostrar para você a próxima fase aqui, né? O próximo detalhe de se comprometer. Então faça uma meta, se comprometa com você mesmo e se comprometa com outras pessoas para você aprender inglês. Rotina. Vamos lá, como realizar uma rotina para você aprender inglês? Como você pode fazer isso? Primeiro você vai listar tudo o que você faz durante o dia.
Mas para que eu vou fazer isso, Diógenes? Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço durante o dia. Mais ou menos, mais ou menos. Nem sempre a gente sabe o que a gente faz durante a semana. Nem sempre a gente sabe o que a gente faz durante o dia. Por isso que se você pegar um cartão desse daqui e listar todas as atividades que você faz durante o dia. Vamos começar uma bem simples. Eu acordo logo pela manhã e tomo meu de jejum, o meu café da manhã. Tomo meu de jejum, em seguida eu faço exercício e vou assistir TV. Depois que assistir TV, eu saio para trabalhar. Uma rotina simples logo pela manhã. Você pode pegar o seu papel pautado e escrever aqui em cima. Rotina da manhã. Vamos ver como eu estou aqui. Eu tenho aqui um de rotina da manhã. Aqui, ó. Rotina de aula, rotina aqui. O meu de rotina da manhã. Eu tenho o meu aqui de rotina da manhã. Você anota aqui no cabeçalho, rotina da manhã, que é o que você faz quando você acorda. E anota lá, rotina da manhã. Primeiro, acordar, eu coloco aqui. Acordo às 4 horas da manhã, uso o banheiro, tomo um copo d'água, fazer minha oração, escrever no meu diário, estudar os livros que eu gosto em outro idioma, fazer minha rotina de estudos pessoais. Essa é a minha rotina que eu escrevi pela manhã. Quando você faz isso, você começa a entender o que você está fazendo toda manhã. E isso faz muita diferença. Muitas vezes a gente fala que a gente faz muita coisa, mas a gente nunca para ver exatamente o que a gente faz. E nessa hora que você para ver o que você faz, é onde você consegue identificar quais são os pontos de melhoria que você tem. Vamos lá. Quando você começa a fazer a sua rotina, coloca o que você faz e também que horário você faz. Por exemplo, das 6 horas da manhã eu acordo e vou tomar banho às 6h30 e sempre nesse horário. Por quê? Como uma rotina é um ritual que você sempre faz as coisas. Não é por acaso que você geralmente a gente tem a rotina de almoçar em meio-dia, 1h, não é isso? Você provavelmente no seu trabalho você tem essa rotina. Você, da hora do almoço, você vai almoçar. Quando você não tem uma rotina, é muito mais fácil de você se perder e acabar tirando uma coisa do seu dia a dia, por exemplo. Ou você tira o almoço, ou você tira o café da manhã, ou você vira um patrocinador de academia, que você nunca vai para academia, só paga, mas não acaba tendo tempo para ir, porque você não estabelece essa rotina de que todo dia você precisa fazer aquela atividade até aquele horário. Por exemplo, acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Se você estabelece qual horário que você tem que acordar e qual é a sequência de coisas que você tem que fazer, por que nos outros dias você precisa ficar pensando o que você vai fazer? E aí está o ponto. Quando você se organiza para realizar a sua rotina, é muito mais fácil você realizar todas as atividades. Então, pegue um papel desse, papel cartão aqui, esse papel pautado. Pegue o papel pautado e anote quais são as atividades que você vai fazer, qual é o horário, o dia que você vai fazer. Uma rotina diária é muito mais simples, então você coloca todos os dias pela manhã. O que você tem que fazer? Acordar, tomar um copo d'água cheio, sem gelo, tomar banho, fazer exercício físico, estudar inglês e me preparar para ir para o trabalho, tomar banho, vestir, passar a roupa, seja lá o que for. Coloque a sua rotina anotando e escrevendo com lápis ou lapiseira. Por quê? Quando você anota a sua rotina, o que você faz, a rotina para ir para o trabalho, a rotina antes do trabalho, a rotina no trabalho e a rotina após o trabalho, quando você tem a sua rotina listada, é muito mais fácil você seguir, mas se você listou com uma caneta, é difícil você apagar e alterar, melhorar a sua rotina. Mas com lápis você pode melhorar a sua rotina e falar assim, não, às 6 horas eu não estou conseguindo acordar, eu vou colocar às 7 horas e vou mudar a minha rotina durante o dia. Essa atividade eu vou tirar daqui, essa atividade eu vou colocar em outro horário. Por quê? Quando você tem um cartão que já mostra qual é a rotina que você precisa fazer, você não tem que ficar pensando. Você não vai gastar energia pensando no que você vai fazer. Você simplesmente vai fazer. E aí que está um dos maiores pulos do gato para você se organizar nos seus estudos. Ter a rotina do horário em que você vai estudar todos os dias.
Pode ter uma exceção, um sábado, um domingo, talvez você esteja doente um dia, talvez você tenha que sair, talvez não possa seguir a rotina. Mas quando você estiver seguindo a sua rotina, ela vai acontecer. E é 80% de chance que a sua rotina seja efetiva e que ela aconteça. Se precisar de ajuste, use a sua borracha, apague a atividade e substitua por outro. Simples assim. E isso faz grande diferença, ter uma rotina. Ah, mas eu não consigo, não deu certo, tal. Por isso que você precisa ajustar as coisas e seguir conforme planejado. Porque quando você ajusta as coisas e segue conforme planejado, se não estiver funcionando, você consegue ajustar. Nada é escrito na pedra, principalmente o que você está aprendendo, o que você está se desenvolvendo, porque tem uma metodologia diferente, tem uma forma diferente de você aprender. Então, se ajuste, siga a sua rotina, escreva com lápis ou lapiseira para você conseguir se ajustar. É a diferença, lápis e papel ou lápis e caneta. A sua rotina ela é escrita com lápis e papel, não papel e caneta. Tá bom? Para ela ser apagada, para ela ser alterada e sempre dinâmica. As minhas rotinas são sempre escritas a lápis, tá bom? Escreva as suas rotinas a lápis para você aprender. Toda semana acaba ajustando, toda semana. Rotina que não é ajustada toda semana, provavelmente é porque você não está usando essa rotina. Por isso que você precisa ajustar toda semana. Essa é até uma técnica de metodologias ágeis que eu aprendi, que sempre o processo precisa ser ajustado para mostrar que ele está sendo eficiente, né? Para ele ter sempre uma alteração, ele é dinâmico. O processo de aprendizado também é dinâmico. E a sua rotina no dia a dia, ela também é dinâmica. Né? Entre atividade, sai atividade, esse dinamismo que vai te ajudar a organizar o seu tempo para aprender inglês. Tudo bem? É simples, é eficaz, um cartão pautado, lapiseira e borracha, você vai perceber a diferença e você vai se sentir mais confiante. Eu prometo que você começar a estudar e utilizar esses métodos práticos para você aprender inglês, você vai se sentir mais confiante para você aprender e você vai conseguir aprender a usar seu tempo. Eu prometo, eu te garanto, eu faço isso em casa e funciona. Eu tenho certeza que se você se organizar, você vai conseguir fazer. Pô, eu consigo até escrever em diário pela manhã. Se você conseguir se organizar toda a sua rotina, seu trabalho, os estudos, as aulas que eu dou, para você conseguir fazer mais coisas, você precisa se organizar. E para conseguir estudar inglês, você também precisa se organizar. Tudo bem? Vamos lá, prometo que vai dar certo. O que mais que eu posso te falar aqui? Eu vou te ajudar agora a se tornar um viciado no idioma. Como ser um viciado em inglês. Vou te mostrar aqui como você vai se tornar um viciado no inglês. Dá uma olhada aqui que eu vou te mostrar aqui no meu monitor como se tornar um viciado. Por que que as pessoas não são viciadas em aprender um idioma ou aprender alguma coisa? Primeiro, que as pessoas não são viciadas. Deixa eu marcar aqui para você por que que as pessoas não são viciadas. Primeiro, porque os métodos em geral são chatos. Você pega um livro que tem uma coisa chata, um modelinho muito chato, uma história que não é tão bacana, que não está relacionada ao seu dia a dia, um assunto que é muito chato, um material que tem muito desenho, tem muita historinha, e é muito prolixo. Quando é muito chato, você não consegue se viciar. Você não consegue se sentir viciado no aprendizado do idioma. E eu quero, nessa aula de hoje, te ajudar a se tornar um viciado no aprendizado do inglês. Primeiro, quando você faz uma coisa porque é obrigado a fazer, que a coisa deixa de ser legal, se a coisa deixar de ser legal para você, é melhor parar. Se você está tentando fazer muito uma coisa e ela não é mais legal, não é mais bacana, para de fazer então. Procura o que é legal, o que é divertido. Porque é o que é divertido, o que te dá prazer, você faz porque você gosta. Às vezes a gente faz porque tem medo, né? Medo porque vai levar uma invertida do chefe, medo porque não vai dar certo. Isso é o que atrapalha. Mas eu estou estudando e está muito cansativo. Se está muito cansativo para você, se não está te trazendo ânimo, entusiasmo, muda. Sempre você pode mudar um método. Sempre você pode mudar o material, pode mudar o meio.
É o que eu falo no curso de inglês, o curso de 180 dias, ele tem um direcionamento para você seguir. Algumas aulas são bem simples, bem detalhadas, mas eu ensino o método de aprender, eu ensino como você pode se desenvolver. E você sempre, sempre vai se adaptando à sua própria maneira de se desenvolver no idioma. Isso faz grande diferença. Ah, mas eu paro de aprender porque eu não estou entendendo. As pessoas não são viciadas porque elas não entendem. E uma coisa é fato, eu falo inglês, falo francês, estou estudando espanhol e alemão. Ninguém começa amando o idioma que está estudando. E ninguém sai falando de um dia para o outro. Mas sempre que você tem mais contato, que você não tem acreditado que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, para aprender o idioma é assim. A gente bate, fazendo o que gosta e chega uma hora que a coisa começa a fluir e você começa a se desenvolver. São métodos diferentes, maneiras diferentes e aí você vai se desenvolvendo no idioma. Por isso que no começo a gente não entende, não tem nenhum problema você pegar um seriado e assistir um seriado sem entender nada. Contando que você volte e assista ele várias vezes. Se você estudar várias vezes no seriado, você vai aprender. E o resultado, às vezes a gente fala, que nem eu falei, né? Você quer aprender inglês, o resultado a longo prazo também atrapalha. Poxa, mas eu estou estudando há tanto tempo o seriado. Essa demora, às vezes, desanima e não torna você viciado. Ah, mas eu tentei antes numa escola X, PTO, 20 anos, 15 anos e não funcionou. É claro, você tentou há muito tempo e não funcionou. Mas isso não quer dizer que não vai funcionar nunca. Se não funcionou de um jeito, tenta de outro. Acho que foi Einstein que diz a frase, né? Louca a pessoa que tenta resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, não vamos ser loucos, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer coisa diferente, né? Não a mesma coisa. Então, por que você pode gostar de aprender inglês? Primeiro, quando você sabe que você precisa, por exemplo, você que está participando de um processo seletivo e sabe que você precisa aprender inglês. Certo? Então, aí você já começa a gostar porque tem uma necessidade que você precisa estudar. E quando você estuda o que você gosta, faz total diferença. Principalmente porque se você está estudando o que você gosta, você se anima para fazer, você quer fazer, você busca aquilo com paixão, com aquele tesão para aprender. Isso vai fazer a diferença você saber o que você gosta e estudar o que você gosta. Então, se identifica. Às vezes aqueles alunos... Por que a gente tem muita evasão nas escolas? Por que a gente tem muita evasão nas faculdades? O aluno começa a aprender uma coisa e ele, de repente, descobre que não gosta daquilo. E ele sai da escola, vai embora. Descubra o que você gosta, o que você vai usar para você aprender. E eu vou falar isso daqui a pouquinho. Quando você vê os resultados a curto prazo, você também começa a gostar mais de aprender inglês. E aí você entende, quando você começa a entender como funciona, aí você se envolve mais e você aprende inglês, você aprende o idioma. Né? Então, entende o que gosta, sabe o que gosta, entende como funciona aquilo que você está vendo e você se envolve. O que é se envolver com o idioma? Uma das coisas que tem no curso de inglês, tanto gratuito quanto premium, é esses grupos do WhatsApp que eu tenho, grupos do WhatsApp para você aprender inglês. Quando você está num grupo do WhatsApp, você participa, você manda uma mensagem, você lê um texto, você interage com as pessoas. Uma coisa que eu falo, grupo do WhatsApp não é só para falar inglês. Se você não fala inglês, interage lá em português, manda uma pergunta, vai no Google Tradutor, usa alguma maneira para você interagir, para você sentir necessidade de falar inglês. E essa participação, você se envolvendo, vai fazer muita diferença no seu aprendizado do idioma. Se envolva com o idioma para você conseguir aprender. Tá? Então, se envolver. Próxima coisa aqui, para você gostar de inglês, aqui tem as dicas nesse slide aqui para você gostar de inglês. Vou te mostrar como você vai gostar de inglês. Primeira coisa, escolhe um seriado que você gosta, que você já viu, que você é apaixonado se for por seriado. Eu vou comentar aqui todos esses pontos. Um seriado. O que você escolhe de um seriado? Pega aquele seriado que você gosta. Por exemplo, hoje eu estou estudando espanhol usando Suits. Já viu esse seriado Suits? É aquele seriado que tem o Harvey Specter, que é um seriado de advocacia e tal. Eu assisti o seriado em inglês, gostei muito e comecei a estudar espanhol com ele. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar espanhol, tem algumas palavras que eu quero saber para usar no mundo corporativo, para usar no meu meio. E o que acontece? Eu peguei a primeira temporada e comecei a assistir a primeira temporada várias vezes em espanhol. Até que chega uma hora que a coisa começa a ficar muito fluente, muito comum. Só que eu não só escuto, eu repito.
Eu repito o que eles falam, eu falo as frases em voz alta. Na última aula, se não estiver enganado, eu vou mostrar para você como você vai usar o material como você vai usar seriado, como você pode pegar materiais de seriado, de vídeo, etc., para desenvolver a sua pronúncia, a sua fala. Por exemplo, você pode pegar o áudio de um seriado, gravar, dividir em partes as falas, para você poder repetir em voz alta as falas. E assim se sentir mais confortável para pronunciar as falas do seriado que você gosta em voz alta com a fluência, a velocidade e a entonação de um nativo no idioma, que provavelmente foi o nativo que gravou a dublagem. E isso faz muita diferença. Então, escolhe uma temporada de um seriado que você gosta e assiste o primeiro capítulo dessa temporada várias vezes. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Assiste então o primeiro capítulo no seu idioma, em português ou com legenda, assiste. E depois tira a legenda e assiste várias vezes o mesmo capítulo no idioma em inglês, sem legenda. Assiste sem legenda. Por que sem legenda, Diógenes? Mas a legenda não fica mais fácil de eu saber, de eu aprender a escrever? Meu amigo, a gente não está querendo que você... Eu não quero que você, nesse momento, nesse começo que você está estudando, você saiba ler e escrever. Ler e escrever, a maioria das pessoas que já estudam em escolas no modo tradicional sabem ler e escrever em inglês. Falar que é a grande pegada e conseguir ouvir que é a grande pegada. Então você vai ouvir muito e depois que ouvir, começar a pronunciar as frases, repetir as frases em voz alta. Você vai parecer um louco falando na sua casa em voz alta, mas fale. Porque quando você começa a falar em voz alta, o seu corpo começa a entender que aquilo é natural seu. Falar aquela língua é natural seu, falar aquele idioma é natural seu. Por isso que às vezes a gente tem medo de falar o idioma, porque o nosso corpo não está acostumado com as palavras que a gente está pronunciando. E quando a gente começa a falar um outro idioma, à torta direito, igual um doido, repetindo frases que a gente ouviu em um seriado, tentando falar com a mesma entonação, com a mesma velocidade, o nosso corpo fala assim, ele está falando, ele está fazendo, ele está conseguindo. É igual andar de bicicleta. Eu estava conversando com um aluno hoje que andar de bicicleta, às vezes a gente faz isso, né? A gente não sobe na bicicleta, pelo menos eu, quando eu comecei a andar de bicicleta, eu não subi na bicicleta e saí pedalando. Eu subi, aprendi a me equilibrar, ficar em pé, ficar sentado na bicicleta. No idioma é a mesma coisa, a gente não sobe no idioma e começa a pedalar, falar. A gente primeiro precisa sentir o idioma, fala uma frase, fala uma outra, escuta muito uma frase, repete muito uma frase, tropica, cai um pouco, sobe, levanta. Usa esse exemplo da bicicleta para você aprender inglês. Quando você começar a se sentir equilibrado no idioma, você vai se sentir mais à vontade para falar. Então, seriado é uma ótima maneira de você aprender inglês. Tá? E aí você vai, o seriado que você está gostando para aprender inglês. Você está assistindo ele, tá vendo esse seriado. Tá vendo ele várias vezes. Sua mulher não aguenta mais ver você assistindo o mesmo seriado, o mesmo capítulo. Então, vai você no seu quarto, sei lá, só você, não vai na televisão na sala, todo dia assistindo o mesmo capítulo, né? Pra também deixar todo mundo odiando o inglês e só você gostando. Não, vai de um jeito que não atrapalhe as outras pessoas, se organiza para você conseguir aprender. Mas você consegue. Pega a sua rotina e coloca lá na sua rotina. Estudar inglês com seriado, se esse for o seu meio de aprender. Ah, não, Diógenes, seriado eu não gosto. Então, vamos para o próximo exemplo. Músicas. Como que se aprende inglês com música? Eu vou dar um exemplo muito claro para você de uma das coisas que eu gosto. Eu sou muito fã do Bad Religion e tem um álbum dele chamado New America. Eu sei o álbum de cor, porque quando eu estava estudando inglês, eu peguei esse álbum New America e ouvi e li as músicas do álbum e comecei a ler, entender, interpretar cada uma das palavras do álbum. E ouvia e cantava as músicas do álbum. Ah, mas talvez eu não lembre agora, talvez eu não lembre mais das letras, mas eu sei e gosto, adoro esse álbum do Bad Religion. E essas são as músicas, mas de um artista só. Quando as pessoas às vezes falam assim, aprende com música, não é bem só aprender com música. Escolhe o artista que você gosta, as músicas que você quer aprender e segue. Lembra do que eu falei da rotina? Define qual é a meta, qual é a rotina e o objetivo dentro daquele álbum, dentro daquele artista. Às vezes a gente fala assim, eu quero aprender com música. E pego várias músicas diferentes, várias músicas distintas para aprender inglês. É bom? É, mas eu vou ficar ouvindo muita coisa.
Agora pega aquele artista que você gosta e fala, eu quero aprender todas as músicas desse artista. Eu quero saber cantar todas as músicas dele porque eu gosto desse artista ou dessa artista. Estuda. Pega a letra, baixa no computador, está muito mais fácil hoje do que estava na minha época, que eu estava ouvindo fita cassete. Você pode baixar as letras e toda semana e falar assim, ó, tem 12 músicas, geralmente um álbum, né? Pega uma música para aprender por semana. Você gosta de cantar? Não gosta de cantar? Se gosta de cantar, melhor ainda, porque você vai começar a cantar e falar as músicas em inglês. Agora, se você não gosta de cantar, o que você precisa fazer depois de estudar a música e aprender a música? Todos os dias, quando você pegar a música e estiver ouvindo, você precisa pronunciar, ler a letra da música em voz alta para você se sentir à vontade falando e ouvindo a sua própria voz em inglês. Quase a mesma coisa que o seriado, só que com música. Um objetivo para aprender com um álbum de uma música. Agora você está começando a sentir o que é aprender inglês com música. Não é só todas as músicas, é um álbum específico, capricha naquele álbum na semana. Ah, não, mas eu quero aprender... É um álbum, às vezes cansa no mês inteiro, fica 6 meses estudando um álbum. Tudo bem, pega um álbum por semana, daquele artista, daquela voz que você gosta, daquela entonação, e estuda aquele álbum. Vai fazer muita diferença se você escolher um álbum, um artista e dar um objetivo para aprender e acabar aquele álbum naquele dia. Tá? Um exemplo bem prático. Agora um outro exemplo, jogos. Você pode pegar um jogo, por exemplo, né? Acho que, deixa eu ver, God of War. Eu não sou muito fã de jogos, então tem que ser um jogo que tem diálogo, que tem frase, que tem vídeo, que as pessoas têm tutorial, que tem etc. Você precisa pegar esse jogo e ir a fundo nesse jogo. Comprar livros que falam sobre o jogo, comprar... ter o jogo, é claro, né? Ter o jogo, ver os vídeos tutoriais que falam sobre o jogo em inglês, para você absorver aquele assunto. Olha o segredo, dominar o jogo, entender o jogo em inglês. Entra com o seu objetivo. Pode ser o jogo que for, contando que ele tenha uma conversa, tenha vídeos, explicações, objetivos claros, que sejam em inglês. E uma coisa muito legal que a gente tem hoje, um jogo online, para você falar com as outras pessoas online. Palavrão todo mundo sabe. A ideia não é essa. A ideia é você conseguir só se soltar, falar, hey man, come here! Sinta-se à vontade para falar inglês e às vezes explicar as coisas que podem acontecer. Sinta-se à vontade com o jogo. Escolha o jogo que gosta para você aprender. Mas um jogo por vez. E não todos os jogos em inglês. Mas você, né? Assim pelo menos você tem um objetivo para você seguir aprendendo o jogo. Assuntos, aprender com assuntos, palestras. Eu sou um cara que adora TED Talk. Adoro. Sou viciado em TED Talk. Não estranha, porque no curso de 180 dias, o gratuito, eu uso muitas palestras, TED Talks, também no curso Premium também, para explicar, para mostrar o que acontece. Uso entrevistas também para você ver o que acontece no dia a dia, qual é a velocidade que as pessoas falam. Às vezes no curso tradicional o que acontece é diferente, né? As pessoas falam mais devagar, para você entender, para você repetir. Não, comigo não tem boi. Eu mostro na vida real como as pessoas falam e faço você praticar no curso Premium o que acontece em inglês com a velocidade certa. E no curso gratuito também. O material é da vida real, é do dia a dia, para você praticar. Então escolhe um tema, uma palestra, se for TED Talk, seja lá qual for, em inglês, uma fonte, um artista ou um especialista para você pesquisar naquele assunto em inglês. Se é o que você gosta, seja automobilismo, seja meio ambiente, biologia, seja lá o que for, mas estude aquele assunto daquele cara, aquelas pesquisas em inglês. Você vai sentir a necessidade, isso vai se tornar o seu hobby e também pode ser parte do seu trabalho, que é o que está falando aqui. Procura relacionar o que você está usando com o seu dia a dia, para fazer mais sentido também. Ah, ele falou isso daqui acontece, eu vi na minha empresa. Então, às vezes, minha recomendação é você, se você é da área de logística, pega uma palestra de logística, onde o cara fala o que acontece, tem uns diálogos de logística. Se você é de BI, assuntos de BI, palestras de BI, de data warehousing, e por aí vai. Você é de projetos, entendeu? Pega um assunto, vai nele a fundo para você aprender inglês. Assim você começa a gostar e se tornar viciado no idioma para você aprender. Tá? Então, essa é uma coisa que vai fazer muita diferença para você. Vamos para o próximo slide aqui para a gente já acabar, acho que a gente está avançando um pouco no tempo.
você tem um outro mindset. O que é esse outro mindset do aprendizado do inglês? Faça como quem depende do idioma. Depois de você escolher a fonte, o que vai te fazer, dependendo do conhecimento, da interpretação, da conversação, da explicação que você está buscando. Depois que você escolher essa fonte, que você já entendeu, já é capaz de explicar, já consegue falar sobre ela, você gosta, você vai participar de grupos, de chats, e vai buscar a relação disso com o seu objetivo profissional, por exemplo. Pode ser um objetivo educacional, mas tenta relacionar isso que você está fazendo, o aprendizado da música, as palavras que você encontrou, com o seu meio, com o seu dia a dia, com o que você gosta de fazer. Ah, não, mas eu estou aprendendo música e é Celine Dion, não tem relação com o meu trabalho. Mas se você gosta de ouvir Celine Dion, você é uma pessoa mais romântica. Usa essas palavras, frases em inglês com a sua namorada, com o seu namorado, usa na sua casa, escreve bilhete, fala, grava, explica em inglês. Relaciona isso, muda o seu mindset de necessidade de utilização e aplicação de utilização para o seu dia a dia. Olha a diferença que isso faz, hein? E aí, depois que você conseguiu ter uma meta, objetivo, se organizar para trabalhar, fazer tudo isso, escolher o tema e o que você vai usar para você aprender, uma vez que você gosta disso, você tem que tomar as doses diárias de inglês. Tomar doses diárias é quase igual anticoncepcional. Se falhar um dia, já pode ter problema, não é? Imagina a gente que falha uma semana, tal, falha um mês, não. É assim, quando você se precave, ou se você é uma pessoa precavida no idioma, você está muito mais propenso a estar preparado para as próximas oportunidades. Então, essa preparação diária, que nem fala, esse negócio de tomar o remédio todos os dias, seguir esse ciclo semanal, esse ciclo de aprendizado do inglês, de metodologia que você faz todos os dias, isso vai fazer a diferença no seu aprendizado. Siga esse ciclo para você conseguir se desenvolver. Então, siga o ciclo de aprendizado para você conseguir aprender e se desenvolver no idioma. É esse ciclo que vai fazer a diferença, tá? Não quebre o ciclo. Estude todos os dias. Ah, mas pode ser que eu possa, no domingo eu não quero ter contato com o inglês. Quem sabe? Talvez você não tenha contato no inglês oficialmente, na sua rotina, mas você pode ouvir. Então, sempre tem um ciclo de aprendizado, uma rotina de aprendizado no idioma. E aí, eu vou responder algumas perguntas aqui que eu recebi, né? O Danilo Miranda, ele perguntou assim, como que eu consigo aprender inglês através de músicas? Porque eu trabalho e eu costumo ouvir músicas nesse momento que eu estou aprendendo inglês. Se você está no trabalho e está ouvindo inglês nesses momentos, assim, no trabalho, faz o que eu te falei de escolher, Danilo, uma banda para você ouvir. E aí no trabalho você sempre está ouvindo aquela música, poxa, eu curto muito essa banda, tá muito legal. Mas aí você está voltando para o trabalho, quem sabe você está voltando no transporte público, você pega, tem a letra daquela banda, daquele álbum que você está escolhendo, que você está estudando. E no trabalho, voltando para casa, você está lendo aquele álbum. No dia seguinte você pega e escuta aquela banda de novo, outra música, que você sempre está ouvindo aquela música. Escuta lá de novo, porque as palavras começam a entrar e você começa a perceber a diferença. No curso Premium tem um método que eu falo que é o método intenso, que as pessoas vão aprendendo inglês por repetição, sempre ouvindo uma fala que é natural, né, que é tipo falada por um nativo, e elas vão praticando aquela fala e repetindo. No curso intenso eu falo sobre isso, talvez eu explique nessa semana. Essa repetição, você ouvir, você praticar e o contato diário vai fazer a diferença. Por isso que é importante escolher uma banda, escolher um álbum para você estudar. Então minha dica para você, Danilo, que fez essa pergunta, porque no trabalho você costuma ouvir música tal, e quer se desenvolver, pega um álbum, um artista em inglês que você reconhece, que é muito bom, que você gosta, e capricha nesse artista. Dá uma meta para aprender esse álbum, para você conseguir cantar, conseguir entender e conseguir saber o que fala. Mas se você já canta, já sabe, etc., então dá uma meta para você conseguir explicar sobre a música em inglês. Olha a outra pegada. E aqueles comentários, sabe aqueles bate-papos que tem sobre os artistas, das bandas, do fã-clube? Pega um fã-clube que fala sobre as músicas em inglês para você estudar. Tenta entrar lá e conversar com as pessoas. Tenta entrar e conversar sobre chat, sobre a banda. Isso faz a diferença, tá? Então, próxima pergunta aqui. Como eu posso perder o medo de falar inglês em público? Essa foi um aluno do WhatsApp que ele mandou hoje, antes dessa aula. A dica para quem quer perder o medo de falar inglês em público é conseguir falar inglês aonde estiver, praticando sozinho. Então, fala na frente do espelho, fala você com o seu celular. A maior dica que eu posso te dar é pegar seu celular,
coloca no modo selfie, né? Você se vê. Pega um texto em inglês, aquele que você gostou, que você escolheu para você estudar, e lê em voz alta esse texto todos os dias. Lê em voz alta. Lê em voz alta. Até a hora que você decorar ele e está conseguindo falar. Depois, você pega... Cada dia faz isso, tá? Grava, você lendo o texto, e se assista falando inglês. Depois de se assistir falando inglês, fala, eu vou fazer melhor. Tenta gravar outro, melhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Grava amanhã, então, melhor do que você fez hoje. Ah, mas é por que isso, Diógenes? Porque você começa a habituar a sua mente a se ver falando inglês. E você vai começar a se ver e se aceitar falando inglês. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de falar inglês, elas não se aceitam ou têm medo de cometer falha falando inglês. Às vezes as pessoas mais perfeccionistas. E um dos segredos dos poliglotas é conseguir falar porque não tem medo de errar. Então, faça isso, repita, fale sempre, sempre. Comente, pratique, se veja falando e se aceite falando inglês. Ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te matar por estar falando uma palavra errada, uma frase errada. Às vezes a gente tem muito vocabulário, mas a gente se perde na hora de falar. Por isso, eu te desafio, né? Você que fez essa pergunta, se veja falando inglês, se grave falando inglês e assim você vai ver a diferença falando inglês. Tudo bem? Respondi mais uma pergunta. E na próxima aula, então, eu vou fazer o seguinte, como eu já avancei um pouco do tempo, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como você pode aproveitar melhor o curso gratuito de inglês, que é o curso que eu dou quando as pessoas se cadastram no site, elas começam a receber uma aula por semana, e nessa aula tem um material. Esse material eu vou explicar então na próxima aula como usar esse material, também vou explicar como você pode usar outros materiais online para você aprender inglês, mas eu vou te mostrar na próxima aula como usar o material do curso gratuito em inglês para você aprender inglês e saber como usar melhor o material que está disponível online, um material gratuito para você, né? É só você se cadastrar e usar o curso gratuito online. Fica ligado porque no curso gratuito tem muita coisa, tem áudio, tem material escrito, tem texto, tem música para você aprender inglês, você que gosta de música, tem um assunto motivacional, tem explicações e também tem acesso ao material original, com a pessoa falando no som, na voz original da pessoa, para você aprender, para você ver que é possível você aprender. E os comentários positivos são diversos, são vários, tanto do curso gratuito quanto do curso premium. Mas dá uma olhada, se prepara, que a próxima aula tem muito mais coisa para você. Então, o que eu vou pedir para você agora, você que assistiu essa aula, você que já viu o que eu falei, já entendeu toda essa questão de organização para você aprender, deixe seu comentário nesse vídeo, fala o que você gostou, deixe seu comentário aqui nessa parte aqui embaixo aqui do vídeo, vai estar lá para você, acho que na sua tela, aqui embaixo dessa tela, tem a parte de comentários para você deixar seus comentários, o que você achou. Se você tem alguma dúvida, mande as suas dúvidas nessa tela aqui, nessa página. Comente e deixe seus comentários ou manda as suas dúvidas. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, deixe as suas dúvidas nos comentários do YouTube para na próxima aula, no próximo vídeo, eu responder as suas perguntas sobre como utilizar melhor o material em inglês ou até mesmo responder algumas perguntas que ficaram dessa aula. Beleza? Te vejo então na próxima aula. Um grande abraço e até mais. E se você não se cadastrou no curso gratuito, se cadastra, porque tem muito mais. Porque essa semana também está rolando a aula do curso, a abertura das vagas do curso Premium. Mas depois eu falo isso para você. Um grande abraço e até mais. Deixe seus comentários, hein? Tchau, tchau.